Mulher Mais. Apoio Cultural. Supermercado Avenida. Qualidade e variedade. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. J&V Espaço do Pé, passo a passo com você. Casa dos Fogões e Refrigeração. Pavigás, precisou é só ligar. Muitíssimo boa noite, estamos aqui com o programa Mulher Mais. Menopausa, o que significa? Quais são os alimentos que nós podemos consumir para amenizar, né, os sintomas da menopausa que acomete a todas as mulheres nesta fase de nossa vida? A menopausa, na realidade, ela nada mais é do que a parada de funcionamento dos ovários. Os ovários são as gônadas, as glândulas femininas responsáveis pela produção de dois hormônios femininos chamados estrogênio e progesterona, e que são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais das mulheres. Então, com o passar da idade, os ovários vão deixando de funcionar, eles vão envelhecendo. Então, os óvulos vão deixando de ser produzidos, eles não são mais produzidos, e aí, consequentemente, não vai ter mais o que? A menstruação. Quando a mulher tem a parada de funcionamento dos ovários, as menstruações vão se tornando menores, mais curtas os períodos e menor também em quantidade. A queda hormonal provoca uma irregularidade no ciclo menstrual da mulher. E associado a isso, nós vamos ter a parada do funcionamento dos ovários com parada do que? Da produção de estrogênio, com parada da produção de progesterona e, obviamente, irão ocorrer consequências, parada de ovulação, diminuição da fecundidade, ou seja, da capacidade de conceber, de gerar filhos, tá bom? E alterações da menstruação. Obviamente, são também acompanhados de alguns sintomas. Pois é, para conversarmos sobre isso, nós trouxemos aqui a Cristiane de Lima, ela é nutricionista e vai falar para nós quais são os alimentos que nós devemos consumir aí para evitar tantos problemas que são causados pela menopausa. Boa noite para você que está em casa nos assistindo e boa noite para você, Cristiane. Obrigada, boa noite, Irani. Ô, Cristiane, eu estava frisando aqui anteriormente, nós mostramos essa questão da menopausa, né? O que ela significa em termos hormonais e tudo. Só que nós, mulheres, nós temos o hábito muito daquilo. Vou procurar um ginecologista, vou procurar um endocrinologista. E eu esqueço de procurar o nutricionista. Sim, verdade. A maioria das pessoas acham que a menopausa é um problema somente do ginecologista. E não é verdade. Na realidade, nós, nutricionistas, somos também capazes de ajudar a eliminar ou amenizar esses sintomas que vêm devido à queda de estrógeno, né, no organismo da mulher. O que é o estrógeno? O estrógeno é um hormônio. Aos 40 anos até 50, mais ou menos, como haverá a falta de menstruação, a menorreia, esse estrógeno ele cai também, há uma queda nele. E a gente pode fazer algumas reposições, no caso do ginecologista, ele faria reposição hormonal, com remédios, com outras coisas que vêm, né, da ginecologia. No caso do nutricionista, a gente poderia estar ajudando, aliviando os sintomas, com alimentos que são capazes de fornecer esse estrógeno, que é o caso da soja. A soja é um alimento que ela é um alimento fitoestrogênio. O que acontece? Na menopausa, como a queda hormonal é grande, ao consumir a soja, tanto in natura, tanto o leite de soja, tanto a soja texturizada, ao consumir você vai estar ajudando a repor esses hormônios que são perdidos. Mas a gente ouve falar, Cristiane, que a soja ela é um pouco pesada para o nosso organismo, para o trato intestinal. Isso é verdade ou isso não chega a ser tanto assim? Eu acho que é de pessoa para pessoa. Na realidade, depende muito da tolerância do organismo, né? Porque a soja também, não sei se você já observou, ela é um grãozinho que é envolto por uma película. Aquela película ela fibra. Indigesta. Ela é fibra. No caso, nem indigesta, ela é uma fibra. O que acontece com
Quando a gente ingere bastante fibra, você fica saciada, não é? O organismo entende assim, nossa, nem vou comer mais que está cheio. E algumas pessoas, ao meu ver, deve ter essa sensação de saciedade, né? Eu estou saciado porque eu comi, mas não, pelo contrário. A fibra da soja, daquela peliculazinha, até ajuda o trato intestinal a fazer facilita a digestão. Então aí é muito interessante você falando isso, porque quando a gente compra no supermercado aquela soja in natura, eu já vi algumas receitas onde eles pedem para a gente deixar de molho e tirar aquela película. Deve ser o caso de pessoa para pessoa, igual eu te falei. Mas o ideal é não tirar aquela película. Tirar, é você consumir do jeito que está, in natura. É só conversando com quem entende, então, para a gente saber. Porque eu, a meu ver, eu deixava ela de molho de um dia para o outro, chegava lá, esfregava, para poder tirar aquela película. E você pode fazer a soja em vários preparos. Tem a soja saladinha. Desse próprio grãozinho, você pode adquirir um leite de soja natural. Você pode fazer a soja no processo cozida, somente cozida com alguma coisa, alguma preparação que você goste. A soja tem vários jeitos de você transformar ela. E além da soja, existem outros tipos de alimentos que ao consumir eu amenizo os sintomas da menopausa? Olha, a soja é primordial, mas você pode estar evitando, assim, aquela sensação que você tem de preguicinha, de intestino preguiçoso, que a gente fala que aos 40, dos 35 anos a gente já sente isso. Sente que o organismo já não trabalha mais com aquela efetividade. O que a gente fala? Que o metabolismo, conforme os anos vão subsequentes, ele vai diminuindo a taxa. Então a gente pode estar entrando com um processo assim, vamos dar preferência a um alimento termogênico. O que é um alimento termogênico? Um alimento termogênico é aquele que tem a propriedade de ajudar a acelerar o seu metabolismo. Isso vai fazer com que você queime mais energia. Você não vai ter aquele acúmulo de energia. E quais são esses alimentos? Você pode dar preferência para um suquinho com gengibre, pode dar preferência para condimentar o alimento, usa canela, são mais condimentos, né? Canela, cravo, gengibre, pimenta também. A malagueta, ela teria essa função? Também, pimenta, toda pimenta tem. E dando assim, ênfase para quê? A pessoa que não tem nenhuma restrição com esses alimentos, lógico, né? Não tem um problema renal, não tem nenhuma alergia, aí sim. Agora, quando você fala não tem nenhum problema renal, por quê? Algum desses alimentos sobrecarrega o sistema renal? Não é bom ficar utilizando. A pimenta mesmo é quente, né? Tem costume de falar aqui na região norte que a pimenta é quente. Eu amo pimenta. Para quem tem alguma patologia específica que não pode, que tem uma alergia, que tem uma queimação no estômago, algum tipo de coisa, é bom evitar esses alimentos. Agora, Cris, por que as mulheres, quando elas chegam na fase da menopausa, a gente tende, né? A gente está ereta, a gente vai ter aquela tendência a ficar com o corpo encurvado e com a circunferência abdominal tão saliente dessa forma. No caso da curvatura, são os anos mesmo que vão trazer isso daí para a gente. A coluna da gente tende a sempre, como a gente está também declinada, ganhar um pouquinho mais de peso se não fizer atividade física, nós vamos entrar em mais detalhes. O que acontece? A gordura visceral é a pior gordura que tem para a pessoa ter localizada. Por quê? Tem uma série de fatores. Mas nesse caso de você perguntar por que da curvatura da coluna, é peso. Geralmente, ao acúmulo abdominal, a pessoa com o tempo também já vai reclinando, né? E o peso ainda vai puxando mais. É bom a gente estar sempre lembrando que uma boa atividade física, uma boa alimentação seria excelente para ajudar, para combater esse tipo de coisa, né? A gente fazer uma caminhadinha, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para ir para academia, mas à noite a gente fazer uma caminhada seria excelente para poder estar ajudando nesse sentido, de não ficar localizada a gordura só em um local. E a gordura visceral é a que faz mal. Ou a pessoa tem tempo para fazer uma atividade física para ter uma qualidade de vida melhor, ou essa pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira e aí
ter tempo para trabalhar, para arrumar dinheiro para comprar esses remédios, né? A medicação, há muita coisa já cientificamente comprovada que nós, nutricionistas, podemos ajudar. Então, nós vamos a um pequeno intervalo e quando nós voltarmos, a Cristiane, ela vai passar para nós, além desses alimentos que ela já falou, quais outros cuidados que devemos tomar para que cheguemos à menopausa com mais qualidade de vida. A gente volta já. Pois é, estamos aqui hoje no programa Mulher Mais, conversando com a Cristiane Lima, falando sobre a menopausa, né? E ela está nos ensinando alguns alimentos que nós podemos consumir para que a gente amenize aí os sintomas da menopausa, né, Cristiane? Verdade. Porque a gente observa também que nessa fase da nossa vida a pele perde a viscosidade, Sim. perde o brilho. Eu digo que conversando com outras mulheres, a gente teve a oportunidade de observar que nesse momento parece que todo dia surge uma ruga nova e ela ali plantada vai tender a só aumentar. É verdade. O que a gente pode fazer também para melhorar essa textura da pele, Cris? Olha, nós podemos estar orientando a população a consumir, geralmente, alimentos de cores avermelhados, escuros, arroxeados. Aqui nós podemos estar encontrando, tem açaí. Então quer dizer que o açaí é uma fonte de antocianinas. O quê? Antocianinas. E o que significa isso? Antocianinas é uma substância que é composta nessas frutas, verduras, vermelho escuro arroxeado. O que ela tem? Elas combatem os radicais livres. O que são os radicais livres? É aquilo que você falou. É o envelhecimento precoce da pele. Então, o radicais livres é que provoca esse envelhecimento da nossa pele. Sim, da pele. E a gente consegue amenizar esses sintomas, esses radicais livres, dando uma alimentação boa à base de antocianinas. Então, que você quiser consumir, que for avermelhado escuro e arroxeado, amoras, açaí. E a carne, ela traz algum benefício para esse processo ou não? É porque carne já tem muito... Antocianinas? É. Não, geralmente a carne é mais rica em ferro. O ferro mais absorvido pelo intestino. Então, nesse caso aqui, a gente tem a beterraba, a gente tem a amora, a gente tem o açaí, o açaí, né? Que aqui na nossa região, aqui em Pirapora, tem demais. Mesmo e beterraba processado. Todo supermercado tem, né? Rabanetes, uvas, aquelas arroxeadas. Aquela uva roxa, né? Porque tem aquela as verde também. avermelhadas e arroxeadas, geralmente a gente encontra assim. E é bom para combater esse tipo de radical livre. Agora, Cris, você acha o seguinte, a gente está falando aqui sobre as mulheres procurarem muito o ginecologista, muitas vezes o endocrinologista, por causa dessa queda hormonal e por aí vai. Sim. Mas muitas vezes o que a gente observa é o seguinte, que às vezes não estamos aqui denegrindo a imagem nem denunciando ninguém, mas os médicos, parece que não existe uma junção entre si, tipo assim, eu estou na menopausa, vou procurar um ginecologista e falo, olha, você precisa, além dessa reposição hormonal em remédios, fazer uma reposição natural. Eles não aconselham ninguém a procurar um nutricionista. Sim. Hoje mesmo eu tenho uma pessoa que é do meu convívio e ela reclama que estava muito nervosa, sentindo muitos calores. Procurou o ginecologista, o que ele fez? Passou para ela reposição hormonal. Só que em cima disso veio vários inchaços, ela disse que está sempre inchada. Né? E uma irritabilidade muito grande, diz ela que engordou aí uns 10, 12, 15 quilos. Nossa. Por que essa reposição hormonal provoca esse inchaço e engorda tanto? Jani, geralmente eles baseiam reposição hormonal em remédios, né? Você já sabe que remédios... A medicina vai muito para o lado da química, né? Sim, é isso que eu ia te falar. Remédios, geralmente, eles têm remédios efetores, que são efetivos, né, que vão atuar naquilo ali. Mas tem vários outros sintomas que podem decorrer. Pode ser o caso dela, pode ser uma retenção de líquido, o inchaço, a irritabilidade pode ser do remédio que está causando
A gente não sabe quais são os efeitos, né, colaterais, podem ser efeitos colaterais. A gente consegue amenizar isso daí com alimentação saudável, fazendo um cardápio variado, uma alimentação boa. Nem sempre é casos de se ir buscar um ginecologista quando está nessa fase, a não ser que a fase esteja frequente, os calores muito altos, aí a gente pode também estar trabalhando em conjunto com um ginecologista. Aí, a partir do momento em que você achar que aquela alimentação não é suficiente para repor, Sim, né, essas perdas, porque também, além dos hormônios, as pessoas reclamam muito, eu acho que o nome correto é esse, descalcificação óssea. sim, né? acontece. Por que a gente começa a ter e vem esses problemas de osteosporose? A idade vai elevando a descalcificação realmente do osso. Você tem que ter uma alimentação boa durante sua vida toda. As fontes de cálcio são essas que fazem as reposições, são derivados de leite, leite integral, leite desnatado, toda fonte de cálcio que você puder estar ingerindo já vai te ajudar muito a amenizar isso. Não seja um caso que a osteoporose já esteja avançado. Aí a gente o médico entra com a medicação e a gente entra com uma suplementação de cálcio. Aí ajuda. Dentro do nosso dia a dia, eu sei e eu espero, né, que a gente chegue lá, né, na menopausa, a tendência é essa. Verdade. Porque ao chegar lá eu sei que eu estou vivendo bons anos, mas antes que eu chegue, tem alguma coisa que eu possa fazer para eu ir amenizando, para quando eu chegar lá eu já não... Porque nós temos um defeito grandíssimo. Sim. Eu espero a coisa acontecer... Para depois procurar a solução. Para depois eu resolver, mas eu não falo, eu vou me prevenir. Sim, existe. No decorrer da vida, nós mulheres principalmente, quando estivermos pensando no futuro, né? Não vou ficar para sempre igualzinha. Então, assim, que a gente procure levar uma vida saudável, comendo alimento saudável, atividade física é importantíssimo para continuar esse aceleramento do metabolismo, não deixar que o intestino fique preguiçoso, parado, que ele não queira acelerar para queimar essas energias que a gente consome diariamente. Alimentação é muito importante, suplementação, uma hora que você vê assim, nossa gente, eu estou me sentindo, não estou boa, não tô me sentindo fraca, eu vou procurar uma orientação, o que eu posso estar suplementando para me sentir melhor, entendeu? Então é baseado tudo nisso, numa prevenção, que aí nós chegaremos aos 40 anos firmes e fortes. Pois é, e além dessa perda hormonal também, a gente tem vários outros questionamentos para serem feitos e a gente vai ali, mas a gente volta já continuando tratando aqui desse assunto, menopausa, um mal que de repente pode fazer bem. E nós estamos aqui conversando com a Cristiane, pois é, e nós vamos mostrar um vídeo para você explanando para você um pouquinho sobre a menopausa. Não tem jeito. O climatério é uma fase da vida que chega para todas as mulheres entre os 40 e os 65 anos de idade. E a menopausa aparece neste período. Eu senti só calor, só muito calor. E afetou a vida sexual? Não, ao contrário, para mim foi tudo, continua ótimo. Tem uma amiga minha que não tem depressão, não tive nada, nem senti que passou. Este ginecologista dá dicas para lidar com cada situação. Para o envelhecimento de pele e mudança da silhueta corporal, já se torna mais importante a utilização da atividade física e uma boa orientação nutricional. Cristiane, nós vimos aí a explicação do médico, nós vimos esse depoimento das pessoas onde elas relatam sobre os sintomas, né, que são amenizados
dentro da menopausa. Nem todo mundo tem os mesmos sintomas, como você já falou. Isso varia de organismo para organismo, né? Agora, eu tenho uma certa dificuldade, quando eu digo, eu estou colocando como exemplo, né? Para a gente não ficar citando nomes nem nada. Mas a gente tem uma certa dificuldade em procurar nutricionistas, porque logo a gente pensa, nutricionista para me passar uma dieta, eu vou emagrecer e eu tenho pavor de dieta, eu vou passar fome, né? E eu acho que uma das coisas que nós precisamos desmistificar é isso, né? Nós precisamos do nutricionista, eu já até trouxe aqui algumas vezes o Dr. Benedito também, porque nós precisamos entender que cada fase da nossa vida, o nosso organismo necessita de coisas diferentes. Né? E tem até uma brincadeira que o pessoal faz, mas eu acho que isso é levado muito a sério. A cada 10 anos nós nos tornamos outra pessoa, né? De 1 até 10 anos, de 10 até 20, de 20 até 30 e por aí vai. A cada 10 anos nós nos modificamos. Você acha que dentro desse tempo a gente teria que ter esse acompanhamento nutricional? Sim, seria super importante, né? Se a gente se cuidar desde pequeno, nós vamos chegar na fase de envelhecimento mais firmes, mais fortes, mais nutridos. Não teremos tanta doença, não teremos depressão, levaremos uma vida melhor, atividade física. Importante também focar na água. A água é muito importante para a pele, para o cabelo. Então, assim, beber bastante água. Aqui é muito quente, né? Então, nós temos que focar e lembrar nisso também. E a cada fase da vida, sim, seria interessantíssimo se a pessoa pudesse estar fazendo um acompanhamento, uma orientação. E nutricionista, gente, na realidade não é só para dieta. Mas as pessoas têm essa máxima de que nutricionista é só para quem quer emagrecer, vai me fazer passar fome, vai cortar meu docinho, meu chocolatezinho. Gente, hoje em dia nós nutricionistas adequamos as dietas à condição socioeconômica, adequamos a dieta a gosto do nosso cliente, do nosso paciente, fazemos várias adequações de dieta em questão de energia, carboidrato, proteína, em questão de você como pessoa. Você precisa de uma quantidade X e eu preciso de outra. As pessoas também têm mania de ir no nutricionista, depois, você foi lá, eu vou fazer a mesma dieta. Deixa eu tirar um xerox aí dessa dieta, nem a dieta, vamos dizer assim, desse receituário seu. Sim. Você falou, cada organismo tem necessidades diferentes, né? O que funciona para um não funciona para outro. De jeito nenhum. Você tem um índice de colesterol de um jeito, eu tenho de outro. Sua glicose é de um jeito, a minha é de outra. Você precisa de tantos nutrientes, eu preciso de outra quantidade. Então, assim, não é viável você fazer uma coisa dessa. Você pegar vamos dizer, um cardápio preparado para uma pessoa, uma dieta, né? Uma reeducação alimentar, melhor falando assim, para uma pessoa e fazer. A pessoa é de um jeito, o seu organismo é de outro, a dela vai reagir a tantos, a seu vai reagir a outro tanto. Então, não é viável fazer esse tipo de coisa. Agora, uma coisa que a Cristiane estava me passando, que eu achei bastante interessante passar para você em casa nos assistindo, é o seguinte. Geralmente, nós vamos ao consultório, né, do nutricionista, do médico, quem quer que seja. E a Cristiane está trazendo uma modalidade diferente, né, Cristiane? Uma novidade. É a Cristiane que vai até você. Isso. Pelo menos foi isso que ela me passou. Como é que funciona esse esquema aí, Cristiane? Irani, isso é uma inovação agora, que nós nutricionistas resolvemos fazer. Então, assim, nós colocamos, até apelidamos de personal diet. Muito interessante. A gente vai até você para poder... As pessoas hoje em dia são muito ocupadas, né? Então, algumas não têm essa disponibilidade de ir até o consultório, o horário. Então, fica difícil. Aí, tem pessoas que têm disponibilidade somente à noite. Eu não tenho como fazer isso. À noite eu estou em casa, o consultório não está aberto, tal e tal. Então, nós resolvemos fazer isso, esse personal diet.
Você me liga, eu vou até a sua casa levar o meu serviço. E por falar em Você Me Liga, nós estamos aí mostrando no rodapé da tela o telefone da Cristiane, para que você possa fazer contato com ela, ligar para matar essa curiosidade. Outra coisa, enquanto você falava que vai na casa da pessoa, eu estava imaginando você chegando lá, abrindo a geladeira, abrindo a despensa já para saber, vamos ver como é que está aqui, a sua alimentação está adequada. Você faria esse tipo de trabalho na casa da pessoa? Faria. A gente faz esse tipo de trabalho. A gente até faz orientação voltada para alimentação em família. No caso, minha família alimenta mal, nós estamos todos ficando desnutridos, ficando obesos. O que a gente pode estar melhorando nessa alimentação? Então, eu faria uma visita, orientaria o que melhoraria aquela alimentação familiar e aí a gente partiria para um planejamento em família. A gente faz todo esse trabalho. Olha, gente, é muito bom quando a gente conversa com uma pessoa da área pelo seguinte, porque saúde é fundamental. Todos nós primamos e buscamos qualidade de vida. E hoje, Cristiane, a gente observa, e isso já é público e notório, não tem como mais ser diferente. As pessoas estão vivendo cada vez mais, que bom, né? Sim. Que a gente está buscando, estamos passando por essas mudanças, que somos seres mutantes, estamos sempre nos transformando, mudando. E em cima disso estamos criando hábitos diferentes. Antes nossos pais, a gente plantava o que comia, hoje nós estamos buscando essas comidas nos supermercados, que vêm muito enlatados, agrotóxicos e tudo. Mas ainda assim, mesmo com todas essas mudanças, é só a gente ter uma orientação certa que a gente aprende a alimentar direito. Sim, verdade. Né? E uma coisa que eu quero frisar aqui, Gris, porque diz que aquilo que é bom a gente tem que passar adiante. Eu, há algum tempo atrás, tive até um problema de hipotireoidismo, né? E na minha tireoide tive alguns nódulos que os médicos achavam que tinham até aspectos cancerígenos. Um sugeriu que eu tirasse, o outro que não, e foi aquela coisa toda. E eu encontrei aqui doutora Edmaldo, quero até mandar um abraço para ele, doutora Elza, que me orientaram muito e muitíssimo bem, onde eles falaram, não, você não vai fazer isso porque você vai tirar uma parte do seu corpo. Sim. O que você vai fazer é buscar uma alimentação saudável e uma atividade física permanente. Sim. Esse é o remédio que nós vamos passar para você. E eu agradeço muito a eles dois, porque em cima disso, realmente, eu não tomei uma gota de remédio. Fui curada da tireoide. Ai, e os meus nódulos, graças a Deus, sumiram. Que bom. Então, para ver, a alimentação é fundamental na nossa vida. Muito. A alimentação. Tem até um dizer que fala assim, faça do teu alimento, teu remédio, do teu remédio, teu alimento. Isso, é isso mesmo. Não me recordo assim quem foi o autor. Mas, voltado a isso, tem razão. Apesar de serem médicos, né, poderiam estar te enchendo de remédios, de comprimidos e isso. E eles voltaram para você e falaram, não, faz isso, alimentação saudável, exercício físico, atividade física vai te ajudar muito. Pois é, se todos os médicos tivessem essa preocupação, não, você não vai primeiro tomar remédio, primeiro nós vamos buscar que estilo de vida que você tem, que tipo de alimento você consome, porque a partir daí é que nós vamos definir se você precisa ou não, ou então a gente vai mudar completamente sua alimentação. Sim. E para isso a Cristiane está aqui, né, Cristiane? Mais uma vez estamos deixando aí o telefone dela, o número do telefone, para que você possa fazer contato. Cristiane, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer a vocês, os telespectadores, obrigado pela oportunidade e estarei disponível. Mas nós é que te agradecemos, porque o intuito do programa Mulher Mais é esse, trazer cada vez mais informações. Eu sempre friso isso aqui, porque eu tenho um carinho muito grande por você que está nos assistindo e a intenção é essa, é trazer informações para que as pessoas tenham sempre mais qualidade de vida, seja de que forma for. Sim. E você só veio a brilhantar aqui o nosso programa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada você também, Iraí. E obrigada a você em casa e nós estaremos aqui no próximo programa. Fique com Deus e até lá. Mulher Mais. Apoio Cultural. Supermercado Avenida. Qualidade e variedade. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia.
JV Espaço do Pé, passo a passo com você. Casa dos Fogões e Refrigeração, Pavigás, precisou é só ligar.